Hoje no canal A Síntese da História, eu vou falar para vocês sobre as cruzadas. A partir do século XI, o mundo medieval começa a sofrer transformações que afetou o feudalismo. Com o crescimento demográfico nessa época, surgiu um conflito em relação à baixa produtividade que marcavam a produção agrícola desta época. A demanda por alimentos era maior que a produção. E ainda tinha um agravante para o feudalismo, a expansão territorial dos turcos. Assim, os senhores feudais, eles instituíram o aumento das obrigações servis cobradas aos camponeses. Então, surge excedente populacional e esse excedente, muitos eram expulsos dos feudos e passavam a se sustentar por meio da mendicância ou ainda realizavam pequenos furtos. Os senhores feudais começaram a deixar as suas heranças somente para os filhos mais velhos. E o que aconteceu com os filhos mais novos? Esses buscavam outros meios de vida, como serviço militar, em troca de terras e ainda outras fontes de renda. Os nobres, como os camponeses, se tornaram vítimas de um processo de marginalização que ameaçava a ordem feudal. Assim, a Igreja Católica resolve mobilizar essa população formando exércitos religiosos. E a tarefa era expulsar os turcos da Terra Santa, expulsar os muçulmanos da Terra Santa. Então, a principal atividade, a principal tarefa era a expulsão dos muçulmanos da Terra Santa. Pouco tempo depois, considerando as várias cruzadas, inclui-se o interesse dos comerciantes italianos. Dessa forma, as cruzadas podem ser compreendidas como um processo histórico marcado por questões religiosas, políticas e também econômicas. Já no ano 1118 foi fundada a ordem que consagrou homens selecionados ao serviço de Deus, obedecendo às regras de Santo Agostinho. Essa ordem protegia os peregrinos e também os comerciantes. Dezenas de cristãos desiludidos pela soberba das cortes foram se juntando à ordem, ingressando no exército dos monges soldados, que mais tarde foram conhecidos como Cavalheiros Templários ou Ordem dos Pobres Cavalheiros de Cristo e do Templo de Salomão. Também essa ordem, ela era militar e de cavalaria. E ela tinha uma organização que existiu durante cerca de 2 séculos na Idade Média. O sucesso dos templários esteve vinculado ao das cruzadas. E em 1312, o Papa Clemente V dissolveu essa ordem. Então, esse é um pequeno resumo das cruzadas. Até a próxima aula.